Ninguém te conta isso, mas a verdade é dura. O dinheiro que parece te libertar pode ser o mesmo que te prende. 200 mil reais. Para muita gente, essa quantia soa como o ponto final das preocupações financeiras. Mas, na realidade, é só o primeiro capítulo de uma história que, se mal contada, termina com arrependimento, frustração e bolso vazio. Por quê? Porque o problema nunca foi o quanto entra, e sim o quanto escapa sem que você perceba. É nesse momento que a maioria descobre o que significa de fato não entender o valor do próprio dinheiro. As pessoas acham que quem tem 200 mil está feito, mas o que ninguém te explica é que o tempo consome o dinheiro mais rápido do que o dinheiro consome o tempo. E quando você coloca os dois na mesma balança, percebe que o relógio ganha, sempre. Antes de seguir, comenta aqui embaixo, liberdade financeira. Quero ver quem realmente está comprometido em entender o que existe por trás desse número que muita gente sonha em ter. Agora pensa comigo, sem imaginar, pensa de verdade. O que acontece quando alguém finalmente junta 200 mil? Surgem as promessas, os planos, as ilusões. A pessoa acredita que agora tem poder. E é aí que o sistema começa a sorrir. Porque enquanto ela pensa em aproveitar, o sistema pensa em drenar. 200 mil não são dinheiro de liberdade. São dinheiro de ilusão. Dinheiro que compra tempo curto, conforto momentâneo e uma falsa sensação de segurança. É o tipo de dinheiro que se esvai silenciosamente, um gasto por vez, até que você olha e não sobrou nada, nem o dinheiro, nem o controle. E sabe o mais curioso? Quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta para manter o padrão que acredita merecer. É a armadilha da ascensão financeira. O sujeito não percebe, mas começa a gastar não porque precisa, e sim porque agora pode. E quando o dinheiro é guiado pela emoção, o resultado é sempre o mesmo. Ele desaparece. Esse é o ponto cego de quase todo brasileiro. Achar que o problema é a falta de dinheiro, quando o verdadeiro inimigo é o mau uso dele. E isso não se resolve com mais ganhos, se resolve com mais consciência. Mas ninguém fala disso, né? Ninguém mostra o outro lado da história. O lado de quem achou que estava pronto para viver tranquilo, e em poucos meses viu o saldo sumir, o padrão apertar e a ansiedade voltar. O dinheiro é uma força viva. Ele não aceita ser ignorado. Quando você não o controla, ele encontra um jeito de ir embora. E quanto maior a quantia, mais rápida é a fuga. É simples. Se você não tem um propósito, o dinheiro vai encontrar um para você. E normalmente é o de desaparecer. A cada compra impulsiva, a cada gasto merecido, você está entregando fragmentos do seu futuro em troca de instantes de prazer. E o mais perigoso é que o cérebro adora essa troca. Ele se vicia nessa dopamina do agora e esquece que o amanhã cobra juros. Poucos entendem isso. A verdadeira liberdade financeira não está em acumular, mas em preservar, multiplicar e controlar o ritmo do próprio dinheiro. 200 mil reais podem ser o início de uma nova vida, ou o combustível de uma nova ruína. Tudo depende do nível de consciência que acompanha cada decisão. E aqui entra o ponto que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas só aprende sobre dinheiro quando já perdeu o próprio, quando sente o vazio de ver uma conta que parecia segura, derretendo aos poucos. Quando percebe que a falsa estabilidade de um número na tela não paga a inconstância de uma mente sem controle. Por isso, o mais perigoso não é perder dinheiro. O mais perigoso é não saber como ele some. Porque quando você não entende o processo, você repete o erro, sempre com mais força, sempre com mais dor. E aqui entra um conceito que poucos aplicam na prática. O dinheiro é energia que precisa de direção. Sem propósito, ele cria o próprio caos. Com propósito, ele constrói impérios. Mas a maioria não entende isso. Trata o dinheiro como algo que se gasta, e não como algo que se move. E é exatamente essa diferença que separa os que enriquecem dos que sobrevivem. Agora, presta atenção. Existe um momento em que todo ser humano precisa escolher entre duas rotas: a do prazer imediato ou a do domínio financeiro. A primeira é fácil, rápida e sedutora. A segunda é silenciosa, desconfortável e exige disciplina. Mas só a segunda gera poder de verdade. Quem escolhe o prazer imediato vê 200 mil desaparecerem como se fossem areia escorrendo pelos dedos. Quem escolhe o domínio financeiro transforma a mesma quantia em um sistema de controle, onde cada real trabalha, cada decisão tem peso e cada escolha tem propósito. A questão é, qual das duas rotas você está seguindo agora?
Porque se o seu dinheiro não está sendo multiplicado pela sua consciência, ele está sendo drenado pela falta dela. E o que quase ninguém percebe é que o sistema adora quando isso acontece. Ele quer que você gaste. Quer que você se sinta bem por merecer. Quer que você consuma para se provar. E se endivide para se manter. Porque quanto mais você busca status, mais você se afasta da liberdade financeira. A armadilha é sofisticada. Ela se disfarça de conquista. Você acha que está subindo, mas na verdade está girando em torno de um ciclo invisível. Um ciclo que transforma sonhos em dívidas e realizações em dependência. E é exatamente por isso que tanta gente se assusta quando vê o fim do dinheiro chegar tão rápido. Não foi azar, foi padrão. Um padrão que o sistema te ensinou a seguir sem questionar. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de inverter essa lógica? Uma maneira de usar esse mesmo sistema a seu favor. De fazer o dinheiro fluir na direção certa, sem cair nas armadilhas da falsa prosperidade. A maioria das pessoas acredita que o sistema foi feito para ser justo, mas ele nunca foi. Ele foi construído para premiar quem entende o jogo e punir quem vive apenas reagindo a ele. E o dinheiro é a peça principal desse tabuleiro. O sistema sabe que quanto mais você tiver, mais ele precisa encontrar um jeito de tirar de você. Não com roubo, mas com distrações. Com desejos fabricados, com necessidades falsas, com o medo de ficar para trás. É assim que o dinheiro muda de dono, não por mérito, mas por manipulação. Quem não entende isso se torna parte da engrenagem. Trabalha cada vez mais, ganha cada vez mais, e ainda assim sente que está no mesmo lugar. Porque enquanto você se esforça para conquistar, o sistema se esforça para fazer você gastar. E tudo começa no mesmo ponto: o comportamento. Não é a quantia que define a riqueza, é o padrão mental que a sustenta. 200 mil nas mãos de quem não tem consciência financeira é apenas um convite para o erro. Mas o mesmo valor, nas mãos de quem entende o tempo, a paciência e o propósito, pode durar uma vida inteira. A verdade é que a riqueza não está no número, está na mentalidade que o controla. E é justamente essa mentalidade que o sistema tenta apagar de você desde cedo. Desde a infância você aprende a gastar, não a manter. Aprende a desejar, não a planejar. Aprende a sonhar com o que vem de fora, e não a construir o que vem de dentro. E é por isso que o dinheiro escapa, porque você não foi educado para comandá-lo, e sim para servi-lo. Mas existe um detalhe que muda tudo: a consciência. O momento em que você percebe que o dinheiro não é fim, é meio. Que ele não representa poder, representa liberdade. E que o valor dele não está no que compra, mas no que mantém. Poucos chegam nesse ponto. A maioria prefere continuar acreditando que o problema é o salário, que o erro é o país, que o sistema é impossível de vencer. Mas a verdade é que o sistema só vence quem não se prepara para enxergar. Ele quer que você acredite que está no controle, enquanto lentamente tira tudo o que importa. Seu tempo, sua atenção, seu foco e, por último, o seu dinheiro. Tudo de forma silenciosa. É uma drenagem invisível, feita com base em gatilhos emocionais e desejos implantados. A cada propaganda, a cada oferta, a cada nova tendência, existe uma estrutura criada para te fazer se sentir incompleto. Porque o sistema só sobrevive se você continuar tentando se preencher com o que ele vende. E é nesse momento que o dinheiro evapora. Não porque você quis gastar, mas porque ele te fez acreditar que você precisava gastar. 200 mil reais somem rápido, porque o tempo, a emoção e o consumo formam o trio mais poderoso contra quem não tem consciência financeira. Você gasta para se sentir vivo, para se sentir bem, para se sentir igual aos outros. Mas o dinheiro não entende emoções. Ele apenas obedece ordens. E quando você ordena inconscientemente, ele simplesmente obedece, indo embora. Existe uma linha invisível entre o conforto e a armadilha. O conforto é quando o dinheiro trabalha por você. A armadilha é quando você trabalha para sustentar o conforto. E quase ninguém percebe quando cruza essa linha. Tudo parece certo. A conta ainda tem saldo. O padrão ainda é o mesmo. Mas o controle já não é mais seu. O dinheiro começa a ditar o ritmo da sua vida, e você apenas acompanha. É assim que o sistema vence. Ele não precisa tirar tudo de uma vez. Basta tirar sua clareza, sua paciência e seu propósito.
E quando isso acontece, você mesmo entrega o resto. Mas existe um outro caminho, silencioso, discreto e ao mesmo tempo poderoso. É o caminho da consciência financeira. O ponto onde cada decisão tem peso, cada gasto tem sentido e cada passo é parte de um plano. Não é sobre viver economizando, é sobre viver escolhendo. Quem entende isso, transforma 200 mil em base de liberdade. Quem não entende, transforma em lembrança de um passado de excesso. E o que define quem será qual é o tipo de mentalidade que você alimenta todos os dias. O dinheiro não acaba porque o mundo é caro. Ele acaba porque as pessoas não sabem priorizar. Porque confundem felicidade com consumo, sucesso com aparência e liberdade com acúmulo. Mas quando a consciência desperta, tudo muda. Você começa a enxergar o jogo de cima. Percebe que o sistema depende do seu impulso e que o autocontrole é o único escudo real. A partir daí, o dinheiro deixa de ser seu inimigo e se torna seu mensageiro. Ele passa a mostrar o reflexo das suas escolhas, não o tamanho dos seus desejos. E é nesse estágio que a verdadeira virada acontece. Não quando você ganha mais, mas quando aprende a preservar o que já tem. Porque o segredo nunca foi ganhar, foi saber manter. O sistema tenta te convencer que o progresso está no ter mais, mas a sabedoria financeira mostra que o progresso está no precisar de menos. Quando você domina essa ideia, o dinheiro muda de função. Ele deixa de ser uma fuga e passa a ser uma ferramenta. E é nesse ponto que a liberdade financeira deixa de ser sonho e se torna destino. Mas ainda há um obstáculo que poucos superam: o medo de recomeçar. A maioria tem medo de encarar o próprio padrão. Medo de admitir que viveu anos sem consciência. Medo de perceber que desperdiçou tempo e energia. Só que enquanto houver medo, o sistema continua vencendo. A libertação começa quando você decide encarar a verdade. Quando você entende que o que realmente te prende não é o sistema, é o apego à forma como você vive dentro dele. O dinheiro é apenas o espelho. Ele reflete o que você é, não o que você finge ser. E é por isso que quando alguém muda por dentro, o dinheiro começa a obedecer por fora. A partir desse ponto, as decisões se tornam mais leves. Você passa a observar antes de agir, a planejar antes de gastar, a entender antes de comprar. E então, o dinheiro começa a permanecer. Não porque você o prende, mas porque você o direciona. O que parecia impossível, manter 200 mil por ano, se torna natural. Porque a mente que antes desperdiçava, agora protege. A mente que antes desejava, agora escolhe. E o sistema que antes te manipulava, agora te observa sem poder. Mas esse processo exige uma coisa que quase ninguém pratica: disciplina mental. A capacidade de negar o prazer imediato para conquistar a liberdade verdadeira. A paciência de esperar o tempo trabalhar a seu favor, em vez de correr atrás de atalhos que te escravizam. A humildade de entender que não é o tamanho do dinheiro que define o resultado, é o tamanho da consciência que o controla. E é exatamente aqui que começa a segunda parte dessa jornada. O momento em que você percebe que o dinheiro não é fim, é o espelho da sua evolução. E quanto mais clara for a sua mente, mais clino será o reflexo dele. A verdadeira liberdade financeira não nasce do que você conquista, mas do que você aprende a dominar. E esse domínio não é sobre números, é sobre emoções. Porque o dinheiro, no fim das contas, é apenas a consequência da sua maturidade emocional. Quem não controla a mente, nunca controlará o bolso. E o curioso é que quase ninguém enxerga isso. As pessoas passam a vida tentando enriquecer, mas continuam presas ao mesmo ciclo emocional que as mantém pobres. Gastam para aliviar a ansiedade, compram para fugir do tédio, acumulam para tentar provar algo a si mesmas. E o dinheiro, que deveria ser ferramenta, se torna escudo. Um escudo frágil que quebra ao primeiro golpe da realidade. A libertação acontece quando você entende que o dinheiro não é sobre poder, é sobre escolha. O poder real não está em comprar o que quiser, mas em não precisar comprar nada para se sentir completo. É quando o dinheiro deixa de ser a resposta e passa a ser apenas parte do caminho. É aí que você descobre o que é riqueza de verdade. Riqueza é ter tempo. Riqueza é poder decidir o próprio ritmo. Riqueza é olhar para o futuro e saber que cada passo foi dado por consciência, não por impulso. Essa é a diferença entre quem vive de aparência e quem vive de propósito. O sistema quer que você acredite que liberdade é ter,
Mas liberdade é não depender. E é isso que separa quem sobrevive de quem prospera. A verdadeira virada começa quando você começa a pensar como um estrategista. Não é mais sobre o dinheiro que entra, mas sobre o destino que ele segue. Você para de enxergar o saldo e começa a enxergar o fluxo. O fluxo mostra onde está sua mente, onde está seu foco, onde estão suas prioridades. Quem domina o fluxo, domina o jogo. Porque o dinheiro não obedece a quem trabalha mais, obedece a quem pensa melhor. E pensar melhor exige consciência, disciplina e clareza. É nesse ponto que a liberdade deixa de ser um conceito e se torna uma prática diária. Cada decisão financeira vira uma declaração de independência. Cada escolha passa a carregar o peso do futuro. E quanto mais você entende esse poder, mais leve a vida se torna. Não é sobre guardar cada centavo, é sobre entender o valor de cada escolha. Porque quando o dinheiro é tratado com respeito, ele responde com lealdade. Ele permanece, cresce, se multiplica, não por acaso, mas por direção. O que consome o patrimônio de quem tem 200 mil não é o custo da vida, é o custo das decisões mal pensadas. O que destrói o patrimônio de quem luta por estabilidade não é o acaso, é a ausência de propósito financeiro. Por isso, antes de qualquer mudança, vem a pergunta que poucos fazem: para que serve o seu dinheiro? Se a resposta for prazer, ele vai embora. Se for status, ele vai te escravizar. Mas se a resposta for liberdade, ele vai trabalhar a seu favor. Essa é a essência da educação financeira que transforma. Ela não te ensina a ganhar mais, te ensina a pensar diferente. E quando a mente muda, o dinheiro muda de comportamento, você deixa de correr atrás dele e passa a ser seguido por ele. É nesse ponto que o jogo inverte. O dinheiro começa a te respeitar porque percebe que você não o desperdiça. Você não gasta por impulso, não compra por ego, não age por vaidade. Você apenas decide com consciência. E o sistema odeia isso, porque um ser humano consciente é impossível de manipular. Ele não cai na propaganda, não se prende à comparação, não busca validação. Ele apenas vive com propósito. E propósito é o que o sistema mais teme. O segredo para não ver 200 mil desaparecerem é simples, mas poucos praticam. Respeite o dinheiro como se fosse tempo, porque ele é. Cada real representa minutos da sua vida. E cada gasto inconsciente é um pedaço do seu tempo jogado fora. Quando você entende isso, tudo muda. Você começa a enxergar o dinheiro não como algo que precisa multiplicar desesperadamente, mas como algo que precisa proteger com sabedoria. A pressa se transforma em paciência, a ansiedade se transforma em estratégia e o medo se transforma em clareza. O dinheiro é o espelho da mente. Se a mente é confusa, o dinheiro foge. Se a mente é focada, o dinheiro permanece. E se a mente é sábia, o dinheiro cresce naturalmente, sem desespero, sem dependência, sem ilusões. Chega um momento em que a liberdade financeira deixa de ser meta e passa a ser consequência. Porque quando você vive com consciência, o dinheiro se ajusta à sua realidade. Você não precisa de mais, precisa de menos desperdício, menos impulso, menos distração. E é nesse ponto que você entende o verdadeiro significado de vencer o sistema. Não é superá-lo, é usar as próprias regras dele contra ele. Enquanto ele tenta te prender pelo consumo, você cresce pela disciplina. Enquanto ele tenta te distrair com desejos, você foca em propósito. Enquanto ele tenta te fazer gastar, você aprende a direcionar. O sistema nunca foi o inimigo. O inimigo sempre foi a falta de consciência dentro dele. Quem entende isso, para de ser vítima e se torna estrategista. E é por isso que a liberdade financeira é tão rara, porque exige coragem para pensar fora da ilusão. A jornada termina quando você percebe que o dinheiro não acabou. O que acabou foi a forma errada de lidar com ele. E o que começa a partir daí é uma nova etapa, a da construção sólida, da estabilidade emocional e da independência real. 200 mil não são o fim, são o começo. Mas só para quem entende que cada centavo carrega uma escolha, cada escolha carrega um destino e cada destino começa na consciência. Então lembre-se, a riqueza não está no quanto você tem, está no quanto você entende o que tem. E quem entende nunca vê o dinheiro acabar.